Todos, vamos continuar nossa reflexão sobre sabedoria, capítulo 16, e agora vamos ver os versos 27 e 28. 27. Aquilo que pelo fogo não podia ser consumido, imediatamente aquecido por um mínimo raio de sol, se desfazia. E ele está falando aqui do maná, que o maná tinha que ser colhido. Era o alimento do céu que Deus estava mandando para o povo. O maná é o alimento do céu. Deus mandava do céu para o povo de Israel, que estava no deserto, tinha saído da escravidão do Egito e indo a caminho da terra prometida. E eles acabavam, por outro motivo, era uma caminhada de 40 dias, mas eles acabaram gastando 40 anos por uma questão que a gente não vai discutir aqui, mas mais pela questão da desobediência, da idolatria. Mas bom, então todo dia de manhã, lá no meio do deserto, não tinha frutas, não tinha árvores, ele mandava então esse maná e eles ficava lá no chão como um orvalho, ficava para ser colhido pelos israelitas. E aí tinha que colher bem cedinho. Na sexta-feira tinha que colher uma porção dobrada, porque não podia colher no sábado. E só podia colher a porção do dia, né? Com exceção da sexta-feira, tudo que sobrasse ali apodrecia. Então, de manhãzinha cedo, eles tinham que acordar antes do sol nascer para colher o maná. E o maná não desaparecia no fogo, era cozinhado, eles feito um grão, né, de trigo, então fazia uma farinha, fazia pão, bolo. A gente viu também que tinha o sabor que eles desejavam, né, cada um sentia o sabor que desejava. Então esse maná que ele podia ser cozinhado, podia ser assado, que ele não se consumia no fogo, mas se consumia com raio de sol. Então era como se fosse uma coisa também não natural. Ou seja, o fogo não consumia, mas o raio de sol consumia. E é curioso. Então Deus fez essa coisa que não era a coisa mais óbvia acontecer, mas com um motivo. E aí está explicado no verso 28. Isto para que ficasse evidente que é preciso antecipar-se ao sol para dar-te graças, e desde o nascer da luz prestar-te adoração. Está dizendo assim, o maná era um alimento que vinha do céu. Então ele vai fazer um paralelo com o alimento espiritual. Que a gente tem que se encontrar com Deus antes de fazer qualquer outra coisa no dia. Agradecer a Ele pela noite que passou, por tudo que a gente tem, mesmo as dificuldades que estão sendo um caminho para alguma coisa que Ele está preparando para a gente. Então vai lembrando que essa gratidão a gente tem que manifestar antes de nascer o sol, antes da gente tirar os pés da cama. Já começar a agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, né? Antes de nascer a luz, prestar adoração, estar com Deus, meditar a palavra, abrir o coração em oração, falar para Deus tudo o que Ele quer ouvir da gente. Não que Ele não saiba, mas para que Ele saiba que a gente está confiando nele, para que nosso próprio coração se acalme entregando para Ele todas as nossas dificuldades. E da palavra de Deus ouvir mensagens que Ele já deixou escritas aqui para nós. E às vezes a mensagem se encaixa exatamente naquele dia do que eu estou precisando, da orientação que eu estava precisando para a minha vida. E o último verso do capítulo é o 29, deixar para vocês verem em casa, mas também fala sobre a gratidão. Então que a gente seja grato, que a gente procure a Deus como a primeira coisa cada dia de nossas vidas. Certo que no último dia, a gente vai estar com Ele para sempre, no dia que nunca se apaga. Deus abençoe todos.